Hoje eu vou falar para vocês sobre a morfologia externa do telencéfalo, que constitui o nosso córtex cerebral. Como vocês devem saber, o córtex é formado por substância cinzenta, que nada mais é o local onde estão os corpos dos neurônios do nosso telencéfalo. Então a gente pode dividir esse córtex a partir de vários critérios. Eu trouxe aqui duas classificações que eu considerei bem importantes para o entendimento do conteúdo, que é a classificação anatômica e a classificação funcional. A classificação anatômica, ela divide o córtex em sulcos, giros e lobos. Os lobos nada mais são que as regiões. Os giros são, entre aspas, essas dobrinhas do nosso córtex, e os sulcos são o espaço entre as dobrinhas. Bom, vamos falar sobre lobos então. Os lobos vão receber o nome do osso que eles estão em contato. Então, assim, na parte mais anterior, a gente vai ter o lobo frontal, na parte mais posterior, o lobo occipital, entre eles, a gente vai ter o lobo parietal e mais lateralmente, a gente vai ter o lobo temporal. Só não se encaixa nessa lógica o lobo da ínsula. O lobo da ínsula, ele é visualizado quando a gente afasta o lobo temporal do lobo frontal e ele é um lobo interno. Essa imagem aqui mostra bem direitinho tudo isso e eu trouxe ela porque ela traz uma vista superior que às vezes a gente não está tão acostumado. Sulcos e giros. Bom, os giros, primeira coisa, eles também são chamados de circunvoluções, tá? E o padrão de sulcos e giros, ele pode variar tanto de pessoa para pessoa, quanto numa mesma pessoa de um hemisfério para outro. Então, a gente vai ter alguns sulcos e giros que sempre vão estar presentes e que nos servem de referência. E que a minha dica é que vocês saibam bem quais são eles, porque isso vai facilitar tanto nessa questão de divisão anatômica, quanto também na parte funcional, que é o sulco central ou de Rolando, o sulco lateral ou de Sylvius, o sulco parieto-occipital, o giro pré-central e o giro pós-central. Então, visualizando isso numa imagem, a gente vai ter o sulco central, que vai dividir o córtex do telencéfalo em lobo frontal e lobo occipital. Anterior a ele, a gente tem o giro pré-central. Posterior a ele, a gente vai ter o giro pós-central. Já dando um spoiler aqui, o giro pré-central é uma região que está associada à motricidade e o giro pós-central à sensibilidade. Além disso, o sulco parieto-occipital, que vai estar entre o lobo occipital e o lobo parietal. E também o sulco lateral ou sulco de Sylvius, que a gente consegue visualizar aqui. Aqui eu trouxe uma imagem da fissura longitudinal que vai dividir o nosso telencéfalo em dois hemisférios, o esquerdo e o direito. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho melhor sobre as estruturas que a gente vai encontrar no córtex. Como são muitas estruturas, eu resolvi então dividir pela visão que a gente tem. Então, numa visão superolateral, numa visão medial, numa visão inferior, quais são as estruturas que eu enxergo. Então, começando pela visão superolateral, que é essa visão mais tradicional que a gente tem quando estuda, analisando o lobo frontal. Então, quando a gente analisa o lobo frontal, a primeira dica é achar o sulco central, tá? Então, achando o sulco central, o que a gente vai visualizar? A gente vai visualizar, anterior a ele, o giro pré-central e o sulco pré-central. Além disso, ainda no lobo frontal, a gente vai ter os giros frontais. Existem, então, 3 giros frontais. O superior, que a gente visualiza aqui, o giro frontal médio e o giro frontal inferior. Entre eles, a gente vai ter, então, entre o giro frontal superior e o médio, a gente vai ter o sulco frontal superior. Entre o giro frontal médio e o inferior, a gente vai ter o sulco frontal inferior. Destacando o giro frontal inferior. Por quê? Porque o giro frontal inferior,
ele vai ser dividido em 3 regiões. Uma região orbital, mais anterior, a região triangular e a região opercular. A região opercular ela é muito importante. Por quê? Porque no hemisfério esquerdo da maioria das pessoas, a gente vai ter na região opercular a área de Broca, que é o centro cortical da palavra falada. Por que eu falei no hemisfério esquerdo da maioria das pessoas? Porque as pessoas canhotas geralmente vão ter a área de Broca no hemisfério direito. Então, aqui na imagem a gente consegue visualizar bem a parte orbital, a parte triangular e a parte opercular. Já no lobo temporal, a gente vai encontrar o giro temporal superior, o giro temporal médio e o giro temporal inferior. Entre eles, a gente encontra o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior. Não dá para ver na imagem, mas seria uma espécie de continuação do giro temporal superior. A gente encontraria o giro temporal transverso, que é uma área que está relacionada à audição. Já no lobo parietal, a gente vai encontrar outras estruturas. Então, localizando primeiramente o sulco central, a gente vai encontrar então o giro pós-central, o sulco pós-central e ainda o sulco parieto-occipital, o giro parietal superior e o giro parietal inferior. Entre o giro parietal superior e o giro parietal inferior, a gente vai encontrar o sulco intraparietal. Face medial. Então, agora analisando a partir de uma outra visão, na face medial a gente encontra 3 elementos que eu vou destacar com vocês antes de ver qualquer sulco ou giro, que é o fórnice, o septo pelúcido e o corpo caloso. Então, a estrutura mais interna é o fórnice, a estrutura mais externa é o corpo caloso. Entre eles, a gente encontra o septo pelúcido, que é uma membrana que separa os ventrículos laterais. Então, o fórnice. O fórnice ele é formado pelos corpos mamilares, pelas colunas do fórnice, pelo corpo e pelos ramos do fórnice, além da comissura do fórnice. Por que ele é importante? Porque ele é uma estrutura que vai ligar os corpos mamilares ao hipocampo, que é uma estrutura que pertence ao sistema límbico. Então, aqui, uma imagem mostrando um pouquinho melhor para vocês essas estruturas, como é que elas estão dentro do encéfalo, tá? O septo pelúcido, como eu já falei, separa os ventrículos laterais, e o corpo caloso, na verdade, é a comissura que comunica os hemisférios. Então, quando eu mostrei para vocês lá no início a fissura longitudinal que divide o telencéfalo em 2 hemisférios, na verdade, ela divide ele, mas não de forma completa. Por quê? Porque ligando esses hemisférios, a gente vai ter um conjunto de fibras que vão formar o corpo caloso, que constitui a maior comissura do corpo humano. Esse corpo caloso, ele é dividido em rosto, joelho, corpo e esplênio. Então, pode parecer detalhe, mas é bem importante que vocês saibam localizar, tá? O rosto, que a gente vê aqui, o joelho do corpo caloso, o corpo e mais posterior o esplênio. Então, aqui uma imagem que mostra o corpo caloso e o septo pelúcido. O fórnice tá meio difícil de ver. E aí, lobo frontal e parietal. Só vou tomar uma aguinha. Então, analisando agora os giros e sulcos, quando a gente olha o lobo frontal e o lobo parietal nessa visão, o que a gente vai encontrar? Então, partindo do corpo caloso, a gente vai ter o sulco do corpo caloso, em seguida o giro do cíngulo e o sulco do cíngulo. Além disso, a gente vai encontrar aqui uma parte do sulco central e associado a ele o giro paracentral. Outra estrutura importante é o giro paraterminal, que fica próximo à lâmina terminal, que é essa estrutura aqui. Então, a gente vai ter a lâmina terminal
e aqui o giro paraterminal. E uma imagem para que vocês visualizem melhor tudo isso. E aí o lobo occipital. Então, no lobo occipital, a gente vai encontrar o sulco calcarino, que é esse sulco aqui, e o sulco parieto-occipital, que vai estar dividindo, então, o lobo parietal do lobo occipital. Dando um spoiler já, o sulco calcarino é uma área primária da visão. Face inferior. Então, na face inferior, a gente vai encontrar o uncus, que é essa estrutura aqui, o sulco do hipocampo. Também a gente vai encontrar o giro parahipocampal e o sulco colateral. Além disso, aqui a gente consegue ver o istmo do giro do cíngulo. O que é o istmo do giro do cíngulo? Ele liga o giro do cíngulo, que a gente acabou de ver, ao giro parahipocampal. Tá? Bom, lobo límbico. O lobo límbico ele é formado pela união, então, do uncus, do giro parahipocampal, do istmo do giro do cíngulo e do giro do cíngulo. Por que ele é importante? Porque ele está associado ao nosso comportamento emocional e o controle do sistema nervoso autônomo. Ele faz parte do sistema límbico. Eu vou voltar aqui porque tem uma imagem que mostra melhor esse giro parahipocampal e o giro do cíngulo. Aqui, ó. A gente consegue ver melhor aqui. Então, tá o giro do cíngulo e aqui é o istmo do giro do cíngulo ou giro cingulado. E aí a gente encontra logo abaixo o giro parahipocampal. Aqui, vou tentar mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, ligando esse giro parahipocampal ao giro do cíngulo, a gente vai ter o istmo do giro do cíngulo. Face inferior. Já falei. Bom, ainda na face inferior, a gente vai ver o giro reto e o sulco olfatório, que a gente consegue visualizar melhor nesse hemisfério porque foi retirado o bulbo olfatório, que vai estar sobre o giro reto. Hipocampo. Bom, o hipocampo nada mais é do que uma região mais pronunciada do córtex, localizada acima do giro parahipocampal e que faz parte do sistema límbico. O hipocampo, então, ele está associado às emoções, ao nosso comportamento, mas ele também é um centro de formação de memória. Está localizado nessa região aqui. Então, eu trouxe essa imagem aqui, que a gente consegue ver melhor o hipocampo e na prática também, né? Então, aqui a gente vê bem direitinho a formação hipocampal. Classificação funcional. Bom, então é muito complicado a gente dividir o nosso córtex a partir de funções. Por quê? Porque a maior parte das funções utiliza mais de uma área do cérebro. Então, trazendo um exemplo lá da neurofísio, que vocês vão ter no próximo semestre, a visão, como eu tinha dito, a área visual primária é o sulco calcarino. Então, o que acontece? Quando a informação visual chega no sulco calcarino, ela é transmitida para duas vias. Uma via dorsal e uma via ventral. E essas vias, elas também vão se relacionar entre si. Por que isso acontece? Porque cada via vai analisar a informação em um nível diferente. Então, enquanto uma via analisa o formato da imagem, a outra vai analisar informações de posição daquela imagem. E isso acontece para várias outras funções. Então, é muito complicado a gente dizer que uma área faz determinada coisa, tá? Quando a gente pensa numa classificação funcional, a gente vai dividir as áreas em áreas de projeção primária, que é onde a informação ela chega inicialmente no córtex cerebral, e áreas de associação. No exemplo da visão, a área de projeção primária seria o sulco calcarino, e as áreas de associação seriam aquelas vias dorsal e ventral que eu tinha mostrado. Bom, áreas primárias de projeção. Então, essas áreas, elas podem ser classificadas como sensitivas ou motoras, conforme o tipo de informação que chega nelas. Por que a gente não classifica as áreas de associação assim?
porque geralmente essas áreas de associação elas vão receber tanto informações sensitivas quanto motoras, então não faz sentido a gente utilizar essa classificação. Existem várias áreas de projeção primária, tá? Eu listei 7 e para não ficar tão maçante, eu vou destacar 4 com vocês. A primeira é a área somestésica primária, que está relacionada à sensibilidade geral, como o tato, a pressão, a dor, e que é localizada no giro pós-central. A área motora primária, que é localizada no giro pré-central. A área visual primária, que está localizada no sulco calcarino. E ainda a área auditiva, que vai estar localizada no giro temporal transverso. Então, as áreas primárias, tanto da somestesia e da motricidade, elas vão ter somatotopia representada pelo chamado homúnculo de Penfield. O que é isso? Nada mais é do que a área cortical que representa aquela região. Então, eu vou dar um destaque aqui para o homúnculo relacionado à sensibilidade, tá? Para que a gente perceba o seguinte: se a gente for analisar a área do córtex relacionada às nossas costas, ela é muito menor do que a relacionada às nossas mãos ou aos nossos lábios, por exemplo. E por que isso acontece? Isso acontece porque tanto as mãos quanto a boca são regiões de maior sensibilidade. Explicando melhor isso para vocês, o que acontece? Quando a gente faz, por exemplo, um exame de discriminação para verificar a sensibilidade do paciente, a gente utiliza um instrumento que parece um compasso. Então, ele é formado por duas partes e a gente vai aproximando essas partes até onde o indivíduo percebe aqueles dois pontos que estão pressionando a pele dele como um só. O que acontece? Vocês vão concordar comigo certamente que nas costas, a distância que a gente vai passar a perceber os dois pontos como um único ponto, ela é maior do que nas mãos, por exemplo. E por que isso acontece? Porque as nossas mãos têm mais receptores para o tato, né? Isso significa que a gente tem mais fibras nervosas que vão inervar a nossa mão, por isso ela é mais sensível. E como consequência disso, a gente vai ter uma maior região no córtex para a sensibilidade da nossa mão do que a das costas, por exemplo. Tá? Então aqui, isso aqui é a representação do homúnculo. Se a gente fosse representar num boneco as áreas do córtex que representam cada região do nosso corpo, a gente teria um boneco com as mãos e com os lábios grandes, por causa disso. Áreas de associação. Então, existem várias áreas de associação. Eu trouxe duas que eu considerei bem importantes, que é a área de Broca e a área de Wernicke. A área de Broca, eu já comentei com vocês, ela corresponde à parte opercular do giro frontal inferior e ela é responsável pela palavra falada. Já a área de Wernicke é responsável pela compreensão da linguagem e se localiza entre o lobo parietal e o lobo temporal. O que acontece? Por que isso é importante? Porque quando a gente tem uma lesão na área de Broca, a pessoa consegue entender aquilo que os outros falam, porém ela não consegue falar. Quando a gente tem uma lesão na área de Wernicke, a pessoa consegue falar, ela balbucia, mas ela não consegue compreender a linguagem. Então, essas lesões nessas áreas são chamadas de afasia e elas podem ser motora, se for na área de Broca, ou de expressão, se for na área de Wernicke. Lesões em áreas secundárias. Existem várias lesões possíveis em áreas secundárias, tá? Eu destaco aqui que quando a lesão é numa área secundária sensitiva, ela é chamada agnosia, e quando ela é numa área secundária motora, ela é chamada apraxia. Há ainda lesões em áreas secundárias, e eu trouxe para vocês a síndrome da negligência do lado esquerdo, que vocês vão ver melhor em neurofísio, e que, na verdade, ela se constitui
de uma lesão do paciente no hemisfério direito que faz com que ele negligencie o lado esquerdo. Então, se a gente pede para o paciente desenhar uma casa, como mostra naquele desenho, ele vai desenhar só o lado direito, tá? Hemisfério dominante. Bom, então, apesar da maior parte das funções utilizarem várias partes do córtex, existe uma certa especialização entre os hemisférios. Geralmente, o hemisfério esquerdo está associado à linguagem e ao raciocínio matemático, e o hemisfério direito está relacionado a atividades artísticas, à percepção espacial e ao reconhecimento da fisionomia. O hemisfério dominante é aquele relacionado à linguagem. Então, por exemplo, numa pessoa destra, o hemisfério dominante vai ser o hemisfério esquerdo. Isso significa que a área relacionada à linguagem vai estar no hemisfério esquerdo. Já numa pessoa canhota, geralmente essa situação ela se inverte. O hemisfério dominante é o direito e a área da linguagem dela, portanto, está localizada no hemisfério direito. Por fim, eu trouxe para vocês uma imagem das áreas de Brodmann. O Brodmann tentou dividir o nosso córtex cerebral em várias regiões a partir da função. Se não me engano, são 52 áreas, tá? Vocês não precisam saber todas elas, mas vocês vão ver que principalmente no próximo semestre, em neurofísio, conforme existem áreas que elas são muito importantes. Então, vocês vão acabar sabendo que determinadas áreas estão associadas à sensibilidade, outras à motricidade e assim por diante, mas não precisa saber. E é isso, muito obrigada. Qualquer dúvida vocês podem mandar, fiquem à vontade. E é isso.